Aprender como Évariste Galois, uma figura icônica na história da matemática, exige muito mais do que seguir um conjunto rígido de instruções. Requer mergulhar profundamente na essência do pensamento criativo, na persistência inabalável e na busca pela descoberta. Galois, cuja vida foi marcada tanto pela genialidade quanto pela tragédia, deixou um legado duradouro que vai além de suas contribuições matemáticas, ensinando-nos sobre a importância da dedicação, do pensamento crítico e da coragem de desafiar a si mesmo e as suas limitações, na busca por uma resposta a um determinado problema sem solução. Galois via a importância de colocar um objetivo maior do que a si mesmo, estando em uma época onde as pessoas eram cegamente vedadas em termos de conhecimento. Ele desafiava os acadêmicos e colocava suas certezas acima de qualquer resposta dada por algum matemático da sua época. A primeira lição que eu extraí de Galois ao ler a sua biografia e a pesquisar sobre a sua vida pessoal foi a de que o sistema e as suas marionetes não querem que sua mente seja desperta para novos horizontes. Galois entendia o grande fracasso da escola e do ensino desde aquela época. Por isso, ele mesmo estudava de forma autodidata, e foi isso que o levou a fazer grandes descobertas no meio da matemática. Uma coisa comum que todos os gênios possuem é a sua obsessão pelo aprendizado. Com Galois não era diferente. Ele tinha um desejo insaciável de descobrir padrões e respostas na matemática. Esse pensamento obsessivo por uma determinada área ou aprendizado pode ser descrito na seguinte frase: nunca saberás o que reside no oculto se nunca se aventurar por ele. O oculto significa o resto do iceberg que existe por detrás de um conhecimento. Galois entendia isso. Ter nascido com um cérebro privilegiado não fazia dele um gênio, se ele não soubesse como usar esse poder. Há relatos de que ele leu um livro de geometria em apenas um dia. Não pense que ler um livro de geometria é só folhear um monte de páginas. Ele leu e aprendeu o que estava no livro. Só isso já demonstrava que ele tinha um cérebro privilegiado. Mas só ter a mente privilegiada não te faz um gênio. Muitos possuem mentes brilhantes, porém desperdiçam esse poder. Galois entendia o significado da profundidade em um determinado conhecimento e não se limitava a críticas ou a negações que receberia. Afinal, ele é um gênio esquecido pela história, mas lembrado pela matemática. Foi o responsável pela criação da teoria dos grupos. Suas descobertas trazem soluções para a geometria. De qualquer forma, esse gênio não lembrado contribuiu para a humanidade e para o círculo da matemática, uma área que eu acho muito interessante e até mesmo estudo, de uma forma autodidata, é claro, assim como Galois fazia. Ele vivia em desacordo com seus professores e ele mesmo encontrava formas de resolver os problemas matemáticos de forma individual. Extraímos aqui mais um aprendizado de Galois. Aprenda da sua forma. Apesar de existirem métodos que podem ser úteis no seu aprendizado, ser criativo e individual é muito mais importante do que seguir um método à risca de aprendizado, que no final talvez só fará você perder tempo e não aprender nada. Você entende a sua própria mente e sabe qual é a melhor forma de aprender. Eu, por exemplo, aprendo dando aula para mim mesmo. É uma forma diferenciada e única de se aprender, porque só quem entende você é você mesmo. Então seja criativo e profundo. Busque aprender da sua forma, seja individual e original. Galois entendia a importância de não permanecer na superfície, na camada mais rasa do aprendizado. Ele se aprofundava no oceano da matemática e buscava conectar conceitos aparentemente dispares para formular sua teoria. Ao se aprofundar em um determinado tema, sempre se pergunte por que aquilo é o que é, por que aquilo funciona ou é daquela maneira. Não se contente com respostas rasas. Respostas rasas não levam ao entendimento profundo. Se algo existe e está explicado, então deve haver um porquê daquilo existir ou estar ali como resposta. Você não encontrará respostas para tudo. Então, seja original e faça você mesmo, através da sua base de conhecimento, a sua resposta. Seja como Galois, não se limite à superfície. Em um mundo onde as pessoas cada vez mais se tornam superficiais e cópias uma das outras, seja diferenciado, seja único e construa um cérebro individual, independentemente do assunto. A diferença de um gênio para uma pessoa normal está na sua capacidade de encontrar soluções para os problemas. Um gênio, quando avista um problema complexo, ele cria teorias e invenções que resolvam aquele problema. Galois era assim e pensava dessa forma. Ele jamais recuou diante de um problema que muitos diziam ser impossível de resolver. Tudo tem uma solução.
O único ciclo que não possui uma solução é a morte. Pensar em uma forma de resolver um problema complexo te retira da zona de conforto. 95% das pessoas, quando querem uma resposta, jogam no Google ou perguntam para uma inteligência artificial e recebem uma resposta rasa sobre determinado tema, porque afinal de contas, nenhuma dessas ferramentas vai perder tempo com a céfalo que busca uma resposta resumida de tudo. Já aqueles 5%, quando se aprofundam em um determinado assunto, eles devoram livros e enciclopédias, artigos, documentários, entre outras formas profundas de buscar respostas para um problema complexo. Faça parte dos 5%. Busque a resposta além da resposta. E se não tiver resposta, determine e crie uma. Use as ferramentas online a seu favor. Não use elas para destruir você ou para pensarem no seu lugar. Os gênios jamais fariam isso. Eles usariam essas ferramentas disponíveis para superarem suas próprias respostas. Galois entendia isso e fazia o bom uso dos livros disponíveis na sua época. Apesar de não ter ganhado o reconhecimento devido do seu trabalho quando em vida, ele contribuiu para a humanidade. Faça o mesmo. Deixe um legado, seja um conhecimento, uma descoberta ou uma linhagem superior. Contribua para a comunidade como um todo. Não ouse morrer sem nunca ter explorado o máximo de sua mente. Todos nós temos um cérebro, é só saber usá-lo da forma correta. Apesar de Galois ter morrido de uma forma bem patética, que foi com um tiro em um duelo de amor, ele usou seu cérebro para realizar descobertas e deixar uma contribuição na humanidade. Faça o mesmo, não necessariamente pensando na humanidade, mas sim em quem você vai deixar no seu lugar. Aqui se encerra o vídeo de como aprender como um gênio que nunca tivemos. Eu espero que eu tenha contribuído de forma significativa para o seu aprendizado. Lembre-se, aquele que não se aventura pelo oculto nunca saberá o que nele se encontra. Portanto, nunca saberá a verdadeira resposta se não procurar. Eu me chamo Leonardo Smirnov e essa foi a minha contribuição. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.